A dependência química, ela é conhecida, eu acho que existe aí uma dicotomia entre o que a família enxerga, o que a sociedade enxerga e o que o profissional de saúde enxerga. A família enxerga como um dilema moral, né? É como se a pessoa ela usa a droga porque ela tem uma deficiência moral que faz com que ela seja fraca, com que ela não consiga controlar seu uso. Mas a saúde não fala dessa forma, né? A Organização Mundial de Saúde, ela tem como catalogada como uma doença mental, né? E é uma doença mental biopsicossocial para alguns profissionais, alguns estudiosos, e outros abrangem o biopsico, sociocultural e espiritual. Eu vou falar dessa abrangência como um todo. Biologicamente, o dependente químico ele tem uma predisposição orgânica. É como se o fígado fosse preparado para metabolizar álcool e droga. E isso só acontece através de uma herança biológica, né? Então eu sou alcoólatra, eu sou adicto porque meu pai era, meu tio era, meu avô era. E aí eu recebo essa capacidade orgânica de metabolização, né? É psicológica, e aí foi até o assunto do meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação de psicanálise, porque eu entendo que existem 4 grandes causas psicológicas, né, emocionais, para a dependência química. A primeira delas se chama abandono, né? A criança, principalmente de 4 ou 7 anos, ela não se sentiu completamente amada pelo pai e pela mãe, né? E aí ela se sente abandonada. Tem uma psicanalista alemã, Germaine Ge, que ela estudou isso e ela chama isso de síndrome do abandono. Não quer dizer que os pais não estavam presentes, quer dizer que a criança se sentiu assim, né? Isso já basta emocionalmente para que ela tenha esse sofrimento. O segundo é abuso. Quando a gente fala de abuso, a maioria das pessoas elas pensam em sexo, em abuso sexual. Mas abuso não é só isso, o abuso também é físico, quando há violência física, quando há surras, né? E abuso moral, quando na casa tem grito, quando na casa tem críticas, né? Esse abuso, na psicanálise, ele é chamado de desamparo aprendido. Desamparo aprendido se chama tristeza aprendida. É como se ela fosse aprendendo uma tristeza. E 80% das pessoas que sofreram abuso, elas chegam a uma desistência da vida, ou como uma depressão grave, ou até tentativas de suicídio. Só como curiosidade, as 20% que não tentam essa desistência são as pessoas otimistas, né? Então, o otimismo é um grande processo emocional para quem sofre. Terceira coisa, mimo. Eu digo que o mimado é a pessoa mais difícil de se tratar, né? Por quê? Porque dos 0 aos 12 anos, a criança entende que a opinião dos pais é muito importante e do amigo é menos importante. Então, se nos primeiros 12 anos de vida ela foi muito mimada, ela não soube lidar com frustração. Ela não foi frustrada o suficiente para crescer, né? Melanie Klein, que é uma psicanalista, ela disse que mãe e pai têm que ser suficientemente bons. Bom de menos estraga e bom demais estraga também, né? Então, o mimado, ele não tem capacidade de lidar com frustração. E dos 12 anos, esse processo se inverte. A opinião dos pais fica com pouca importância, dos amigos muito importante. E o mundo não nos trata bem. O mundo só está interessado em si mesmo. E aí ela vai lidar com frustrações, com rejeição, com bullying no mundo e não vai saber lidar com a frustração. E muitas vezes ela vai se refugiar na droga. E por último, trauma. Trauma é uma grande perda em qualquer momento da vida, né?
essa grande perda em qualquer momento da vida, por exemplo, uma pessoa que trabalhou a vida toda, né, que foi muito útil, que foi muito saudável, que teve muita capacidade e acabou perdendo o emprego por aposentadoria e viveu aquela frustração de não ter mais nada para fazer e se envolve num alcoolismo progressivo, né? Então, o trauma, a perda familiar, uma perda muito grande, um grande acidente, coisas assim, a pessoa acaba buscando álcool e drogas para fugir. Social significa o quê? Eu só gosto da turma da baderna, eu só gosto da turma do fundão, eu só gosto da turma do bar, né? Então, eu socialmente procuro pessoas iguais a mim, né? Cultural, só para você entender o que significa cultural dentro da dependência química, o alemão bebe chopp, o italiano bebe vinho, o francês bebe champanhe e o pernambucano toma lapada de cana, né? Aí ele vem lá do sertão para cá, fica rico e começa a tomar lapada de uísque. Não sei se você sabia, mas hoje Pernambuco tem um consumo per capita de uísque maior do que a Escócia, o grande produtor mundial. E espiritual, porque a espiritualidade é onde o meu espírito está, né? Se o meu espírito está na fuga emocional, é essa espiritualidade que vai dar qualidade para a minha vida. Então, isso é dependência química. Mas ela se caracteriza muito por duas coisas. A dependência química. Ela se caracteriza por compulsão. Então, fazem 30 anos e 3 meses que eu não bebo e que eu não uso droga. Mas se eu beber e usar droga em até 3 dias, eu vou ter compulsão, né? E ela se caracteriza pela incapacidade de parar ou diminuir. Isso é uma grande característica da dependência química. Para eu não falar só do conceito, falar também como ela age. Muito obrigado.